Bom dia! Bom dia! Como vocês estão? Tô aqui me organizando ainda. Vou colocar meu fone para ficar melhor aí para vocês o áudio. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ana está chegando. Já vou chamá-la para a gente poder começar a nossa live falando sobre hoje o dia 3 maratona. Bom dia! Ah, Roseli! Olá! Tô ligando a luz aqui para melhorar. Eu tava colocando fone aqui, hoje tá daquele jeito. Dia agitado, pré-feriado. Ai, pré-feriado, que feriado, que não tem feriado, que tem feriado, né? Ah, tá confuso, mas tá bom. Né? Bom dia, então, pra galera aí que tá chegando. Vamos colocar aqueles nossos filtros que a Rose, gente você adora. apareceu hoje! Muito bom! Falei com ela ontem, ela falou, ai, eu não consigo, os desafios da vida, aquela coisa toda doida que todo mundo sabe. Vamos lá. Bom dia, sogrinha! Oi, mãe. Deixa eu abaixar aqui o volume para a gente poder começar nos apresentando, né, Ana? Que tem uma galera nova aí chegando nas nossas Antes, vamos lives. meter o dedinho no avião? Vamos. Bom Bora dia. chamar todo mundo! Quem não chegou por aqui ainda, vamos chamar! Bora colocar esse dedinho no avião, chamar a galera para quem quer estar saudável junto com você, junto com a gente, na verdade, né? Não é só junto com você, porque a gente quer estar saudável por muito tempo, né, Ana? Para mim, até os 110, se possível. Por bastante tempo aí a gente quer estar saudável, ser saudável e trazer pessoas junto com a gente, né? Que eu acho que Com isso é o mais certeza. importante. Então, Cada pessoa nova que chega aqui no time é uma alegria. né? Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa live fica gravada. A gente deixa aqui para você poder compartilhar com mais pessoas e a gente trazer essa coisa que a gente tanto ama, que é a vida, né, Ana? Vou me apresentar. Me chamo Roberta Moreno, sou mulher, mãe de um filho especial com necessidades específicas e coach do emagrecimento junto com a Ana, que a gente trabalha, né? Ela fez um mega trabalho comigo e ainda faz até hoje, porque eu falo que eu ainda não cheguei no meu objetivo. Eu já eliminei 42 quilos junto com ela e hoje a gente está aqui para passar isso para mais gente. Ana, se apresente. Olá, bem-vindos, que a gente está chegando agora aqui nos nossos perfis, nas nossas lives. Me chamo Ana Karina, trabalho com emagrecimento, mentoria de mulheres já há 7 anos. Tudo começou, na verdade, comigo. Eu estava acima do peso, com muita gordura mal localizada. Aquilo me incomodava e aceitei o convite de uma amiga para conhecer esse método de 5 pilares. Em 90 dias, reduzi 10 quilos, aos quais eu não recuperei nunca mais, venho mantendo até hoje. Então, isso me deu muita satisfação, com certeza. Mas também me trouxe muita energia, muita disposição. Eu sou mãe de 4 filhos, foi depois da 4ª gravidez que eu tive dificuldade de voltar ao meu corpo. Então, correr atrás aí de 4, quem sabe, é preciso muita energia. E através desse método eu pude ter essa energia que eu precisava. Mas tanto, né, que a gente aprende conhecimento, ele acaba sendo limitado se você não compartilha. Quando você começa a compartilhar tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você absorve de conhecimento, eu acredito que multiplica, e não só pelo fato de você levar para outras pessoas, mas em você mesmo, né? A gente fala que a gente aprende quando a gente ensina. Isso é muito bacana. Então, desde que eu
conseguir essa transformação corporal em mim, eu passei a trabalhar também aplicando todo o meu conhecimento aí, o que eu vou aprendendo ao longo desse período para outras pessoas. Foi assim com a Beta, é assim com diversas outras pessoas que estão com a gente na Maratona Saudável. A gente está aqui hoje no terceiro dia. Se você está chegando agora, bem-vindo aqui à nossa Maratona Saudável. Fala um pouquinho aí sobre a maratona, Beta, para o pessoal entender. Ô, Ana, você está sem o fone? Eu não tô. Porque tá ruim? O seu microfone tá. Seu áudio tá meio esquisito aí, tá dando um eco. Eu vou colocar então, ele deu uma escapada, mas vou colocar. Vamos lá, sobre a maratona saudável. Hoje a gente está no dia 3 da maratona. A gente começa uma maratona saudável. A gente tem um ciclo de 10 dias, né, da maratona. A gente começa ela no domingo, então o nosso dia 0 começa no domingo, e por isso que hoje é o dia 3, né, que a gente já passou aí a segunda-feira, terça-feira, hoje quarta-feira. Eu amo a quarta-feira, Ana, não sei se você gosta, mas a quarta-feira eu falo que é o dia que a gente tem que continuar, né, porque segunda a gente continua e a sexta, então, né, se fala, é maravilha. Então, é o dia que a gente tem que continuar. Então, o dia 3 hoje da maratona, a maratona ela funciona totalmente online, então a gente consegue falar com pessoas do mundo inteiro, né? Você que está fora do Brasil é possível, você que está fora da nossa cidade é possível, vocês participar, né, da maratona. A gente fala um pouco de pratos saudáveis, né, de como você montar o seu prato saudável. Né, a gente dá todas as dicas de colocar nutrientes no prato, não só o alimento, né, que foi o que a gente colocou ontem. A gente falou do prato saudável, não do alimento em si. Que mais que a gente falou na maratona já? A gente já do dia 1º, né, das metas. Qual é a sua meta nesse ciclo, né, de 10 dias? E por que ciclo de 10 dias, Ana? Isso eu vou jogar para você hoje. Vamos lá. Olha só, quando eu comecei, eu fiz um desafio de 90 dias. E aí, na verdade, 90 dias é complicado, assim, de você conseguir seguir totalmente à risca. E quando você acaba saindo um pouco do trilho, até metendo o pé na jaca, como a gente fala, você acaba se culpando, né? E isso também atrapalha muito. Então, o meu coach na época falou: Ana, por que você não tenta fazer um ciclo de 10 dias? Vamos pegar de 10 em 10, e aí você tem algum descanso aí no meio, para que a mente também possa ir se adaptando a esse novo processo, né? E aí, quando eu comecei a fazer os 10 dias, funcionou super legal para mim. E a partir desse momento eu entendi que é bem melhor você, mesmo que você pegue 90 dias e fala, não, eu vou seguir esses 90, mas a ajuda de você ter aí de 10 em 10 os ciclos é muito importante, faz muita diferença. Eu gosto bastante também desse ciclo de 10 dias, porque a gente até comentou em alguma live nossa aí, falando do final de semana, né? Nesse ciclo de 10 dias, a gente tem um final de semana que a gente não tem, né, não tá na programação da maratona. Então, um final de semana sim e outro não, você consegue enfiar o pé na jaca, mas no outro final de semana você vai falar, nossa, eu aprendi tanto. E aí depois você vai falar, nossa, eu aprendi naquele final de semana, então eu posso aplicar nesse final de semana. Né? Então, eu acho que é gostoso ter um final de semana livre, né? Que a gente sabe que você pode fazer o que você quiser, afinal, você é dono das suas decisões, né? Você decide o que você quiser fazer. Mas a gente tem essa coisa do ter um final de semana sim, um final de semana não, para a gente poder entender mesmo, fazer com que a mente entenda o que é esse processo todo, né? Bom dia para a galera que entrou. Sempre... oi Kelly, Rihanna. Eu acho que é bem importante também a gente lembrar aqui que não existe alimento proibido, né? Não tem nada aqui que a gente vá falar que isso pode ou isso não pode. A gente não é a favor do terrorismo nutricional, mas ao mesmo tempo a gente sabe, todo mundo tem a consciência, né? Do que deve ser evitado. Questão de fritura, excesso de açúcar, excesso de gordura.
O sal também em excesso pode causar aí diversos males à saúde. Então, quando a gente fala em ser saudável, automaticamente a gente já sabe algumas coisas que a gente deve evitar, né? Mas a gente também gosta aí de repente, comer uma pizza, um pastel, mas desde que você consiga fazer disso 10% ou menos da sua rotina, isso não vai ter um impacto tão alto no seu resultado, no seu objetivo. E claro, como você falou aí agora há pouco, tudo começa com a definição da meta, tudo começa com a definição do seu objetivo. Eu gosto de falar, quando a gente fala das metas e do objetivo, que você precisa ter um plano. Não adianta você ter uma meta, mas você não saber qual que é o caminho que você vai traçar para chegar nesse lugar. E aí, usando os 5 pilares como fundamento, né, os pilares mesmo para você traçar esse plano, fica muito mais tranquilo. Então, vamos lembrar aqui quais são os 5 pilares? Vamos. Pilar 1, alimentação Alimentação, saudável. Pilar 2, atividade física. Pilar 3, suplementação. A gente vai vir aqui um dia ainda falar sobre o porquê suplementar. Tá bem perto aí no nosso cronograma da gente falar sobre isso. O 4º pilar, a mentoria. Você ter alguém com você que pega você pela mão, lembra que a gente fala disso? E de estar passando para você tudo aquilo que a pessoa aprendeu. É dessa forma que o mentor vai agir. Ele aprende com alguém e ele vai trazer para você tudo que ele aprendeu. Exatamente, é isso que eu venho fazendo. Gente, né? É isso que eu falar. É o que você fez comigo e o que hoje eu faço com pessoas e você também continua fazendo com outras pessoas. Fazendo. E nisso a gente criou também a comunidade, que também faz parte do nosso pilar. Que aí é o nosso 5º pilar. Que é a comunidade de estar com pessoas que também querem estar saudáveis junto com a gente, né? Exatamente. Então, a partir desses 5 pilares, você consegue traçar um plano. A gente pode traçar esse plano de forma muito personalizada, de acordo com a sua rotina, ajudando a você a ter uma rotina organizada, simples. Eu gosto muito de falar isso também, porque não é difícil. O que a gente precisa é dar um passo de cada vez. É a decisão que a gente já falou, né, em outras lives aí. Como você vai decidir qual vai ser o seu próximo passo, né? Isso, a gente começa na decisão, traça o plano, traça a meta, e aí é só aplicar no dia a dia. Aí esse aplicar vem muito da comunidade, né? Muito bom. Aqui falando já. Eu também tô com a minha aqui, ó. Então, estamos com a nossa hidratação aqui, que é o nosso tema de hoje, né? Do dia 3 da maratona. Então, vamos falar aí, Ana, da Isso que eu ia comentar aqui agora. Que aí, quando chega no dia a dia, a gente pode falar um assunto de cada vez, que é o que a gente faz aqui. A gente coloca material de estudo, que é muito importante. Hoje, o material de estudo inicial da maratona é sobre o metabolismo. Mas a gente vai ter um dia para a gente também falar aqui na live sobre o metabolismo. Então, como o nosso desafio da maratona hoje é a hidratação, aí eu achei mais interessante a gente falar aqui sobre isso hoje. É legal também que a gente tem que colocar que a hidratação, ela faz parte do pilar de alimentação saudável, Sim. Né? E então, como dia 3 da maratona, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Ela faz parte lá do prato, né? Do como montar o seu prato, porque a hidratação tá ali. E não é como montar o seu prato só em uma refeição, né? Que a gente fala. São em todas. É o seu dia de alimentação e a hidratação faz parte, né? Dessa refeição que você faz, né? Então, é importantíssimo a gente falar sobre ela. Legal. Então, olha só. Hoje a gente colocou lá na maratona um material falando sobre os 10 benefícios de você estar bem hidratado. Mas o que eu trouxe aqui para a gente conversar, você sabe que eu gosto de trazer um roteirinho, né? Para a gente fazer essas lives. São 3 dicas para que você possa se manter hidratado. Então, na verdade, antes da gente falar sobre essas 3 dicas, a gente tem que lembrar da importância de a gente estar hidratado.
Por quê? Porque muita gente fala assim, nós somos o que comemos, mas nós somos muito mais o que Que bebemos. bebemos, exato. Porque o nosso corpo ele é 60 a 70% formado por água, né? A água representa aí quase 70% do nosso peso corporal, da nossa estrutura corporal. Depois dela vem quem? Quem que sabe aqui? Já falamos um pouquinho sobre isso. Depois dela vem as proteínas. Depois de ser formado por água, o seu corpo é formado por proteínas. Proteína. Só para a gente lembrar. Então, olha só, a água ela é vital, a gente sabe disso, né? Não é uma novidade para ninguém, mas as pessoas não levam isso de forma aí na rotina ao ponto de você conseguir colocar um mínimo aí de 2 litros de água por dia no seu corpo. Então é sempre muito importante a gente falar aqui o porquê de hidratar. Então eu trouxe aqui, ó, a água, ela ajuda praticamente todas as células, tecidos e órgãos do nosso corpo. Ela é necessária para que o nosso corpo faça a digestão, para que ele ajude com que os nutrientes cheguem às nossas células. Porque não adianta, que nem ontem a gente falou aqui, da importância dos nutrientes, das vitaminas, mas não adianta a gente ingerir se não chegar nas células, né? Se o corpo não puder receber, não puder absorver. Então a água, ela trabalha como esse absorvente. E ela ajuda também a regular a temperatura, que a gente falou ontem também, sobre a importância de você regular a temperatura, que a gordura também ajuda. E super, super, hiper, mega importante, quando a gente fala de emagrecimento, a água ajuda muito no controle de peso. Eu tinha uma amiga que falava que ela tomava de manhã 2 litros de água com berinjela. Aí ela falava assim, água com berinjela emagrece. Não, qualquer coisa que você tomar com 2 litros de água vai ajudar Se tiver muito. 2 litros de água vai ajudar demais, porque você já ingeriu praticamente toda a água que você precisa no dia, né? Pode pôr limão, pode pôr gengibre, pode pôr canela. Tudo isso vai ajudar, porque na verdade... Eu também não, eu prefiro não. Na verdade, o que vai ajudar aí é a água, né? Então, vamos lá. Vamos à primeira dica. Você sabe quanto de água você deve beber? Quem será que sabe? Quem será que sabe? Então, olha, são muitos fatores que a gente tem que levar em consideração na hora de tomar água. Quanto você pesa hoje, se você pratica atividade física, qual que é a sua altura, a idade impacta bastante também na quantidade de água que você tem que tomar. Mas, para que se possa fazer uma continha básica, um mínimo de 8 copos de 240 ml. Então, quando a gente fala isso, põe aí nos comentários para eles, Beta. 8 copos de 240 ml. Isso vai dar aí mais ou menos 2 litros. A gente fala que para começar tá bom esse cálculo. Mas se você tá com a gente aqui no dia a dia, né, no grupo da maratona, com certeza a gente fez o seu cálculo de acordo com o seu peso. Se você não fez ainda, se você não pegou lá no material quanto que você tem que fazer, chama a capitã do seu time e faz agora com ela esse cálculo, que é super importante para o seu resultado. Exatamente. Né? E aí, vamos falar aqui quais podem ser as fontes de líquidos que a gente deve tomar. Porque a gente fala, óbvio, que a água é muito importante, mas tem muita gente, pelo menos eu escuto isso de muitas amigas, clientes, que não consegue tomar 2 litros de água. Então, você pode, como a gente faz aqui, ó, incluir um chá 0 açúcar. Não vamos colocar açúcar na bebida que a gente está tomando, porque senão desidrata, não vai ajudar, né? Mas você pode também usar... você pode usar outras fontes, como, né, eu falei aqui do chá, o café também, de certa forma, te ajuda, desde que ele não contenha açúcar.
Enfim, através também do consumo de frutas e vegetais, a gente consegue aí tirar boa parte da água que o nosso corpo precisa. Mas vamos ficar ali uns 80% em torno de água mesmo, pura, e trazer o resto aí dessas outras fontes. Agora uma segunda dica. Como que você faz para saber se você está desidratado, se você está precisando colocar a água para o corpo? Alguns sintomas aqui vão mostrar para você que está faltando água no seu corpo. Um deles é se a sua urina está muito escura. Então, quanto mais clara a nossa urina, mais evidente de que a gente está hidratado. E quanto menos urina também, né, Ana? Tem gente que nem vai ao banheiro direito para fazer um simples xixi, né? É importante colocar isso aí também. Outra coisa, prisão de ventre. Se você tá com o intestino muito preso, se você tá constipado, se você tá com dificuldade de ir ao banheiro, isso também mostra que o seu corpo tá desidratado. Então é importante também nesse momento você estar preocupado com isso. Quando a gente vier falar sobre prisão de ventre, quando a gente vier falar sobre essa questão do intestino preso, você vai ver que a gente vai colocar que uma das questões é a quantidade de água que você ingere no dia a dia, tá? Vai ter um dia aqui pra gente falar sobre isso. Sim. Outro sintoma, quando você tá com mau hálito. Por quê? Porque o mau hálito, um dos motivos, né, uma das causas do mau hálito é você estar com o estômago muito vazio, né, a questão do suco gástrico, como que ele está no seu estômago. Então, quando você está ingerindo a quantidade ideal de água, seu estômago também vai estar ali hidratado, recebendo a quantidade de água que ele precisa e evitar aí essa situação. Outro sintoma, fadiga muscular. Você vai treinar, parece que você não está conseguindo, vai fazer uma caminhada, uma esteira, ou a dor, ou realmente esse cansaço muscular. Então você sabe também ali que está faltando água. Um sintoma muito comum aqui entre as pessoas e que muitas vezes a pessoa não percebe que é falta de hidratação, que são as dores de cabeça. Claro que tem gente que sofre de enxaqueca, sofre aí de alguns males, porém, se você colocar a quantidade de água necessária no seu corpo, vai melhorar muito. Tem um dos sintomas também que não está aqui na nossa lista, mas que eu sofri dele por muito tempo, que foi a infecção urinária. E quando eu aprendi a colocar aí de 2 a 3 litros de líquidos de água por dia no meu corpo, eu melhorei 95% dessas infecções. Se eu tenho uma por ano, hoje é muito. E antes eu tinha uma por mês. Eu lembro que era péssimo isso. Torraia, bem-vinda! Era terrível, eu tinha essa infecção todo mês, era terrível. Não só pelo que eu sofria com a infecção, mas a quantidade de antibióticos que eu tinha que oferecer para o meu corpo. E quando eu aprendi que o meu corpo precisava de 2 a 3 litros de líquidos por dia, eu realmente mudei isso em questão de 95%. Agora é legal também a gente falar aqui, dentre esse assunto da hidratação, que às vezes a gente acha que está com fome e na verdade está com sede. Tá com sede. O corpo, ele não sabe diferenciar e falar para você assim, ó, esse sintoma é sede, esse sintoma é fome. Muitas vezes você vai achar que é fome. Então, se você está aí num processo de emagrecimento, de controle de peso, e você está sentindo muita fome ao longo do dia, começa a substituir algumas beliscadas que você dá ou que você dava por água, por chá, por algum líquido que vai te ajudar a manter esse controle. Falando nessa questão da sede, quando você está com fome, né? Você pensa que você está com fome, mas realmente você está com sede. Tá com sede. Me vem logo amanhã, quando a gente acorda, a gente tá com aquela impressão que o estômago está vazio, né? Que você fala, nossa, eu estou morrendo de fome. Se você tomar já ali, nessa primeira hora que você acorda, você tomar pelo menos 500 ml de água, né? Não precisa ter nada na água, mas pode ter alguma coisa, se você quiser uma água com limão, uma água com a berinjela, né, que a gente colocou,
Se você quiser pode colocar o que você quiser, mas se você tomar ali já meio litro de água, 500 ml de água, 2 copos, né? Você fala, nem é muito, você vai perceber que você consegue bater essa coisa do, eu estava morrendo de fome, né? Eu estava desesperado com a fome, né? Pode colocar o que você quiser, desde que você não coloque açúcar. Exatamente. Não coloque sal. E aí, açúcar, Beta, sal, você... Açúcar envolve também adoçante, né, Ana? Que a galera às vezes confunde aí, só açúcar, não. Açúcar, adoçantes, qualquer derivados aí. Fala de mim. E aí você entrou no ponto, na minha terceira dica, que são as maneiras de você conseguir aumentar a ingestão de água na sua vida. E aí a primeira delas é justamente essa que você colocou agora. Começar o seu dia com um copo de água. Isso faz toda a diferença. E se você consegue colocar isso como um hábito, você vai começar a perceber os benefícios já através de 3, 4 dias que você coloca isso, você já vai conseguir desfrutar dos benefícios de começar o seu dia com um copo de água. E entender como funciona o seu organismo, né, Ana? Que eu acho que isso é o mais importante. Se você começa com a água, você começa a entender que não era fome, era sede. Isso você pode até fazer um parênteses, né? Quando a gente fala nessa questão do emagrecimento, do controle de peso, o quanto que você conhecer o seu corpo vai fazer diferença no seu resultado. Exatamente. Tem gente que gosta de fazer a dieta, né, o jejum intermitente. Tem gente que o corpo não vai se adaptar, porque vai sentir ali falta de minerais, alguma coisa que não vai, de repente, estar sabendo colocar. Ou por questão mesmo do seu dia a dia. Eu sou uma pessoa que ama acordar e sentar para tomar um café da manhã. Então, eu não posso ser uma adepta. Eu já tentei, sim, tive muitos benefícios, porém, tive que abrir mão de um momento que eu gosto muito no meu dia. Então, como eu faço um café da manhã muito saudável, muito equilibrado, é possível também, você não precisa ser um adepto do jejum para conseguir ter resultado. Né? Estamos aqui duas pessoas que exatamente têm os dois, né? Depende da hora, na verdade, que você faz o jejum. Porque você pode tomar o café da manhã, mas não jantar. Né? Você pode, né? Depende aí, tem muita coisa para falar de jejum. Tem muitos fatores, E então... também falando aqui na questão da hidratação, eu queria também fazer um parênteses, para quando você faz atividade física, a perda de minerais e eletrólitos que você tem através da atividade. Então é muito importante você aumentar a ingesta nesse período. E também de acordo com a época do tempo, né, que a gente está. Se a gente está no verão, a gente perde mais através do suor. E aí a gente até acaba esquecendo de tomar água no inverno, porque você sente menos sede. Pegando essa parte da atividade física, tem gente que transpira muito, né? Pegando na parte do suor. Aí tem gente que transpira demais e tem gente que transpira nada, né? Tem gente que fala, nossa, mas eu fui para academia, fiz e não transpirei. Isso é normal, né? Cada corpo responde de um jeito, mas não é porque o seu corpo não transpirou que você não vai deixar de se hidratar, né? Você precisa sim da hidratação, porque, né, o seu organismo, por mais que não saiu pela pele, mas ele vai sair pela urina. Então, né, de algum lugar você precisa repor isso. Então, tomar muita água, né, e se hidratar muito durante as atividades físicas é muito importante. Paulinho tá impossível hoje, Ana. Ele tá com fone de ouvido no computador e puxando assim o fone. Eu tô aqui só olhando, vendo o computador cair já. Por isso que eu tô indo e voltando aqui. Você tá atenta. Faz isso, papel de mãe e coach é esse. Um olho no gato, outro no peixe. Daqui a pouco eu vou tirar tudo aqui, isso sim. E aí, vamos continuar aqui as dicas. Então, a primeira foi você começar o seu dia tomando um copo de água. Agora, vamos falar aqui sobre a questão do dia do trabalho. Tem gente, como eu tô aqui nas minhas manhãs, como você tá aí na sua, que trabalha mais pelo computador, né? Então, o que você precisa fazer? Ter a sua garrafa de água, a sua jarra de água, ter sua shakeira, se você preferir, né? O que você achar aí que vai te ajudar, para que você, ao longo do trabalho, não se esqueça de consumir a quantidade de água.
Vou até mostrar aqui, Isso porque aí. esse é o meu cantinho. Meu computador está aqui na frente, né? Então, esse é o meu cantinho da hidratação, ou, né, do que eu vou fazer. Então, eu sempre tenho essa garrafa cheia do meu lado. Então, a dica que eu dou, que eu gosto de dar, você tem noção quanto você bebe de água por dia? Não. Então, pega uma garrafa de 1 litro, Mantém. pega, né, uma garrafa de 1 litro para você ter noção o quantas garrafas você vai tomar durante o dia. Mantenha ela do É seu isso aí. lado. Deixa eu atender, vai aí. E na verdade, assim, quando você está ali no computador trabalhando, a gente sabe que a hora passa, né? O momento passa e você não percebe que ficou sem tomar água. Na verdade, a água vai te ajudar a ter mais foco no que você está fazendo. Então, é mais um motivo para que você tenha ali a sua garrafinha, o seu jarro de água. E aí vamos para a terceira dica. Será que você colocar um aplicativo, né? O seu smartphone mesmo, para despertar, também não vai ajudar você ali no seu dia a dia a consumir uma quantidade maior de água? Porque se você é uma pessoa que trabalha na rua, um vendedor, ou muitas vezes uma pessoa que faz atendimento na rua, você ter só a sua garrafinha pode não ser suficiente, ela vai ficar às vezes de canto e você não vai lembrar, né? No carro ou coisa assim. Então, bota ali no aplicativo, bota um despertadorzinho, um alarme. Eu tenho certeza que depois de 21 dias que você estiver fazendo isso, você vai conseguir fazer no automático. Você já não vai precisar Olha, mais do despertador. agora que eu tô vendo o comentário aqui da Tô, ela colocou de transpirar até pela urina. Sim, a gente também transpira pela urina. É que, na verdade, cada organismo responde de uma forma, né? Que foi o que eu coloquei. Uma das formas para quem não transpira pela pele, né? Que às vezes a gente sabe que não acontece, tem que sair por algum lugar, né? Então, é através da urina, e é isso. E aí, vamos voltar aqui nas dicas, a quarta e última dica. E essas 4 dicas para você aumentar a sua ingestão de água vai ser o nosso post de hoje. Então, se você não conseguiu anotar, não se preocupa, porque a gente vai trazer aqui no post pós-live as 4 dicas para você aumentar a sua ingestão de água. Então, a Isso. quarta e última é você fazer com que você tomar mais água ou ingestão maior de líquidos se torne interessante para você. Você consiga sentir os benefícios, você passe a ter mais consciência sobre esses benefícios, que você passe a ter consciência sobre esse consumo também através das frutas, dos vegetais. A gente tem uma forma muito peculiar aqui de falar sobre as frutas, que a gente gosta que elas sempre tenham uma ingestão de proteína junto. A gente sabe que isso faz muita diferença no resultado, no metabolismo. Então, você trazer esse prazer de ingerir mais líquidos, de ingerir mais água, vai fazer também muita diferença aí no seu hábito, né? Nessas maneiras de você aumentar a ingestão. Independente da forma que você vai ingerir, né, Ana? Porque assim, você pode ingerir a hidratação líquida, gelada, quente, morna, a temperatura ambiente, né? Da forma com que você acha que o seu organismo prefere. Tem temperatura do dia que às vezes você fala, não, vou tomar mais gelado, vou tomar mais quente, né? Então, é a forma que você quiser. E tem também dos alimentos, né? Como a gente estava colocando, das frutas, dos legumes, que também tem bastante hidratação através dali. Ô, Ana, vamos fazer um print e aproveitar esses corações. Vamos, muitos corações. Manuel, Regina. Corações para o nosso print. Cadê? Taca o dedo no coração aí pra gente fazer aquele print do jeito que tem que ser, do jeito que a gente adora. Muito bom. Que mais, Ana? Já estamos chegando ao fim. Eu quero falar assim, a gente está aqui para bater um papo. Então, se você está assistindo essa live gravada, procura estar aqui nos dia a dia às 10h07, que a gente vai estar aqui com vocês ao vivo, todo dia às 10h07, para a gente conversar mesmo, para você colocar aqui as suas dúvidas, para você contar para nós um pouco da sua experiência. Mas, de qualquer forma, a gente deixa gravado, porque a gente quer realmente compartilhar.
Manda para quem você acredita que vai também usufruir dessas informações, desse conteúdo. E você que Vai em assistiu. todos os nossos canais que a gente tem lá na bio, canal do YouTube, canal do Telegram, para que você possa estar sempre em contato com a gente, fazer sua inscrição para a maratona, para você preencher lá o formulário, né, de seleção que também está na bio, chamar a gente no WhatsApp, se É isso que eu você ia falar. E você que está preferir. assistindo gravado, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar direto para o WhatsApp ou para o direct, né? Que a gente ama receber essas mensagens de sugestões, né? E comentários aí de vocês. Exatamente. Quero agradecer todo mundo que ontem entrou aqui na Direct, me mandou também mensagem falando que gostou muito do conteúdo, esclarecendo algumas dúvidas. É super legal poder ter essa troca. Isso, eu adoro. E amanhã a gente tem um assunto já, Ana? A gente fala cerca de 40 minutos aqui todos os dias, tá? Então, quem quiser também se programar para estar aqui ao vivo, saber como que funciona, a gente vai basicamente aí no dia a dia falar de 30 a 40 minutos. É isso aí. Obrigada, Rê. Obrigada. Deus abençoe você também. Amém. Olha só, lembra que eu falei aqui no começo que a gente ia falar do porquê suplementar? Que dentro dos nossos pilares, a gente tem o pilar da suplementação e a gente ia falar do porquê suplementar. Então chegou a hora! Amanhã, dia 4, a gente vai falar sobre o pilar da suplementação. Por que que é tão importante suplementar hoje a nossa alimentação? Perfeito. Adoro esse dia 4 da suplementação. Beleza? Então, estamos chegando ao fim. Obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente. Ana, eu queria agradecer a sua decisão de estar junto com a gente aqui nessas lives, né, das manhãs, e a minha também, né, porque a gente decidiu, mesmo com os nossos desafios do dia, a gente está doando um pouco do nosso tempo também para passar para as pessoas. Então, eu sou muito grata por esses momentos que a gente está vivendo e nos vemos amanhã. Nos vemos amanhã no nosso café. No nosso café. Beijo, Beijo. Até amanhã, mamãe. Até amanhã, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.